Alterações em alimentos. Como a maioria das pessoas já sabem, alimentos sofrem alterações. Os alimentos alterados geralmente desenvolvem uma coloração diferente da original e também odores ruins, sendo rejeitados pelo consumidor. Sendo essas alterações causadas por ação de agentes mecânicos como quebras, deformações, perfurações e corte, ou até mesmo por ação de agentes como o ar, a luz e o calor, assim causando alterações da cor, aparência e sabor. Nossa equipe, composta por eu, Jéssica Oliveira, Gisele Santos, Natália Campos, Letícia Oliveira e Marineide Conceição, trouxemos por meio de experimentos realizados com alguns tipos de alimentos, toda a curiosidade, ou melhor, todas as informações por trás das alterações. Trabalho realizado pelo docente Francisco Augusto, componente curricular Física. Congelamento do tomate, por Jéssica Oliveira. Para esse experimento foi utilizado uma unidade de tomate, onde ela estava bem firme, nem maduro demais, nem verde demais. Ele foi levado para o congelador durante 24 horas. Mas o que aconteceu com o alimento? Depois de 9 horas no congelador, pude perceber que ela estava totalmente firme, ou seja, bem duro. Depois de mais algumas horas, podemos observar que a água ficou cristalizada na parte superior dele, ou seja, se formaram pequenos cristais de gelo. Depois das 24 horas, ele foi retirado do congelador para ser descongelado em temperatura ambiente. No decorrer do descongelamento, pude perceber que ele não estava mais com toda a firmeza, o que já havia de se esperar. Quanto mais descongelava, mais mole ficava. Ele não voltou à firmeza de antes de ser congelado. Ele liberava água. Deixe e descongelar por quase 20 horas e já se esperava um pequeno odor, o que não era bom. Abri o tomate para poder ver o que acontecia. Pude ver que sua casca soltava com facilidade. É como se ele tivesse levado um choque térmico. Mas que alterações ocorreram? Pode ser observado que as alterações ocorreram na firmeza, no odor e no valor nutricional desse alimento. A física por trás do ocorrido. O que aconteceu com o tomate foi o processo de congelamento, ou seja, o congelamento é um fenômeno físico que consiste apenas na mudança de estado e não de substâncias. O que aconteceu com o tomate foi que toda a água que ele tinha mudou de estado, passando do líquido para o sólido, assim também formando cristais de gelo. Essa mudança do estado da água é a principal diferença entre a refrigeração e o congelamento. Com a formação de cristais de gelo, grande parte da água é imobilizada, ficando indisponível para os micro-organismos e reduzindo a velocidade das reações químicas e enzimáticas. A diminuição da atividade da água na fase líquida, junto com as baixas temperaturas, permite conservar o alimento por mais tempo, ou seja, meses e até anos. Como falo antes, ocorreu uma mudança de estado, onde a água passou do líquido para o sólido. Esse processo é chamado de solidificação. Isso acontece quando a temperatura da água atinge 0 graus Celsius. Quando você coloca essa substância em estado líquido em um refrigerador, ela vai se resfriando e, quando chega aos 0 graus Celsius, se transforma em gelo. Mas quando o tomate foi descongelado, podemos ver o processo de fusão. Ou seja, a fusão é o processo de transformação do estado sólido para o líquido. Isso acontece quando a temperatura do ambiente, que estava abaixo de zero, aumenta e chega até a 0 graus Celsius. As consequências que podemos observar no tomate depois desse experimento foi que surgiu um pequeno odor, nada agradável, depois do descongelamento. Ele ficou menos firme, ou seja, muito mole, e depois de horas de ser descongelado, ele perde totalmente o valor nutricional, ou seja, ele não serve mais para o consumo humano. Mas como essas alterações podem ser evitadas? Ou seja, o descongelamento deve ser realizado de forma gradual e lenta, sob temperatura de refrigeração, diminuindo-se assim a quantidade de líquido exudado. Também deve-se observar alguns cuidados, como altas taxas de congelamento,
pequena variação da temperatura nas câmaras de estocagem e descongelamento lento, preferencialmente, como já falo antes, sobre refrigeração, que também pode evitar a recontaminação dos produtos por micro-organismos. Desidratação da laranja. Como foi feito o experimento? Foi escolhido 2 laranjas com boa qualidade, onde uma foi guardada na geladeira dentro de um saco plástico limpo, deixando a outra do lado de fora da geladeira por alguns dias. Assim, pode-se observar as alterações que aconteciam comparando com as duas e registrando. Afinal, o que aconteceu com o alimento? As laranjas, mesmo em diferentes ambientes, não sofreram muitas alterações em suas características sensoriais, pois é uma fruta semi-perecível, sendo notado um leve amadurecimento dos produtos com o passar dos dias. Que alterações ocorreram? Bom, reduziu a energia necessária para manterem-se vivas. De forma simplificada, podemos descrever o processo de respiração do vegetal. Ou seja, composto rico em energia mais oxigênio do ar é igual a gás carbônico, CO2, mais água, H2O, mais energia para a planta, mais calor. O metabolismo dos vegetais é diretamente afetado pela temperatura do ambiente, sendo mais elevado a temperaturas mais altas e reduzido às baixas temperaturas. A produção de energia é utilizada em parte pela planta para sua manutenção. Outra parte, porém, é liberada para o ambiente em forma de calor. Desta forma, justifica-se a utilização de baixas temperaturas para reduzir a velocidade respiratória, aumentando a conservação dos produtos. Outro fator externo que se destaca como influente na conservação pós-colheita é a umidade relativa do ar, a qual pode ser definida como a porcentagem de umidade existente no ar, sendo igual a 100% quando o ar está saturado de vapor d'água. Ela afeta principalmente a transpiração do produto colhido. Física por trás do ocorrido. No cálculo de carga térmica devida especificamente aos vegetais, sem considerar outras cargas térmicas do ambiente, como transmissão, iluminação, pessoas, a extremos e etc., os vegetais produzem o calor de respiração sensível e o calor de transpiração latente. O calor desenvolvido durante a respiração também se mostrou relacionado com a quantidade de CO2 produzida da mesma maneira que a durante a combustão de glicose. A taxa de consumo de oxigênio e a evolução do CO2 pode ser calculada a partir do calor da respiração, vice-versa. Quais as consequências das alterações? A duração das hortaliças, perecibilidade após a colheita, está intimamente relacionada com a sua taxa de respiração. A água é o componente que existe em maior quantidade no interior das frutas e vegetais, cerca de 87%. A sua perda reflete-se numa redução de peso, cujos valores acima dos 3 a 5% após a sua colheita originam aparências pouco atrativas que reproduzem o valor comercial e a qualidade do produto. Quanto mais alta for a taxa de respiração, mais rapidamente o produto se estraga. Por fim, como podemos evitar essas alterações? As cargas térmicas associadas ao metabolismo dos vegetais comparadas às outras cargas térmicas do ambiente podem não ser muito significativas, dependendo das quantidades. Todavia, indiretamente irão introduzir uma carga térmica proveniente do ar externo necessário para a diluição do CO2 gerado pelas frutas e hortaliças. É necessário conservar o alimento em ambiente seco e aberto para a respiração do vegetal. Desidratação pelo resfriamento. Bolo. Como foi feito o experimento? Os materiais utilizados foram bolo e vasilhas, sendo uma com tampa e outra sem. O bolo foi cortado e dividido entre essas vasilhas com tamanho uniforme e colocados na geladeira por 3 dias. O que aconteceu com o alimento? Percebe-se que o bolo na vasilha sem tampa na geladeira, após 3 dias, fica duro. Tem a textura diferente. Já o bolo que fica na vasilha com tampa tem a mesma textura, fica macio.
alterações ocorreram? A alteração que ocorreu foi a desidratação pelo meio do frio. Bom, explique a física por trás do ocorrido. O bolo endurece na geladeira porque está perdendo ar para a geladeira, no caso do bolo da vasilha sem tampa. Assim como na sua composição, que tendo manteiga ou margarina, percebemos que, após sair da geladeira, amolece e, ao refrigerar, ele endurece rapidamente em poucos minutos. Mas quais as consequências dessa alteração? O bolo sofre perdas de qualidade, tais como a cor, sabor, textura, e tendo muitas das vezes uma reidratação deficiente. Como podemos evitar essas alterações? Controlando a temperatura do local onde o alimento vai ficar, ou seja, tampando direito a vasilha, como foi feito no experimento, para impedir a entrada de ar e a desidratação. Injúria pelo frio, banana da prata. Como foi feito o experimento? Foram utilizadas 2 bananas de vez, mas foram distribuídas para lugares diferentes. Dessa vez, não utilizamos o congelador, mas sim a parte de refrigeração. Uma das bananas foi colocada em uma das prateleiras de forma livre, e a outra na gaveta da geladeira, em um saco plástico. Esse experimento durou 4 dias. O que aconteceu com o alimento? Esperava que acontecesse algo diferente. Esperava que alguma delas apodrecesse, no caso a do saco. Mas não foi o que observei. Na verdade, pude perceber que a banana da gaveta, depois de alguns dias, tinha recebido uma coloração mais forte que a das prateleiras e que já tinha amadurecido. Também observei o cheiro. Já exalava um cheiro agradável. Alterações ocorreu, afinal. A mudança no cheiro, pequena mudança na coloração e aceleração do amadurecimento. A física por trás de tudo isso. O motivo pelo qual a fruta amadurece mais rápido em um ambiente fechado é que ela acumula etileno, o hormônio do amadurecimento. O etileno é um hormônio volátil. Por isso, quando se abafa a fruta, o etileno fica ali acumulado e o processo de maturação é acelerado. Ao resfriar as frutas, consegue-se retardar um pouco seu amadurecimento. Com a temperatura baixa, diminui a produção de etileno e então a maturação fica mais lenta. Tanto que a maioria das frutas que continuam amadurecendo após a colheita é transportada em caminhões refrigerados. O que não se pode é deixar muito tempo na geladeira, sobretudo frutas tropicais que não são menos resistentes ao frio e não aguentam temperaturas abaixo de 10 graus centígrados. Elas podem sofrer o que chamamos de injúria pelo frio, ou seja, podem sofrer danos na textura, no paladar, no aspecto. Segundo o Purgado, a injúria pelo frio não acontece com frutas originárias de clima frio ou temperado, como o morango, a framboesa, o mirtilo e similares. Essas são as mais resistentes ao frio e podem passar mais tempo no refrigerador. Quais as consequências das alterações? Já na prateleira, a banana fica mais adstringente, fica mais difícil para comer. E também corre o risco de que a fruta fermente demais e apodreça. Como podemos evitar essas alterações? Para a banana da gaveta, observar diariamente para que não deixe amadurecer demais. Se ela for colocada em um saco plástico, é bom fazer uns furinhos nele com um garfo para que a fruta respire. Se ela for colocada em uma tapué ou em qualquer outro vaso, é preciso deixar uma frestinha aberta. Queima pelo frio em carne. Como foi feito o experimento? Para realizar o experimento, foram utilizados 2 pedaços de carne crua. Um foi colocado dentro de um saco plástico com ar totalmente retirado e o outro dentro de um recipiente aberto. Ambos foram levados ao freezer, onde ficaram 48 horas. O que aconteceu com o alimento? Depois de retirá-los do freezer, a carne dentro do saco estava intacta, enquanto a do recipiente aberto sofreu algumas alterações.
Como a coloração mais escura ficou mais seca e houve também mudança no cheiro. Todas essas alterações, lembrando que foi na carne do recipiente aberta. Afinal, qual a física por trás de toda essa alteração, de tudo isso? Um dos principais problemas em carnes frescas congeladas, como rins, fígado, carne de frango, é a queimadura pelo frio. Consiste na desidratação da superfície exposta com perda de cor. É o processo de sublimação, em que o gelo muda para vapor da água da superfície do produto durante o congelamento e armazenamento. A maioria dos alimentos ficam queimados porque são submetidos a altas temperaturas elevadas e, portanto, a sua superfície adquire uma cor escura. Esses alimentos não devem ser consumidos devido a um sabor desagradável, além de não serem seguros. No entanto, o frio extremo também queima. Baixas temperaturas causam a mesma reação de combustão que as temperaturas elevadas. No caso da carne, ela perdeu a mioglobina, a molécula responsável pela sua cor vermelha. Esta, por falta de oxigênio e da água do meio, provoca uma reação de oxidação no qual a mioglobina se transforma em metamioglobina, responsável pela cor castanha da carne seca oxidada. Quais as consequências das alterações? Perda na qualidade do alimento, sabor totalmente mudado, não é seguro para ser ingerido. Como podemos evitar essas alterações? Utilização de recipientes hermeticamente fechados para serem protegidos do ar frio que circula dentro do congelador e evitar a migração de moléculas de água nos alimentos ou fora deles. Remover todo o ar possível dentro da embalagem. Se não dispuserem de embalagens adequadas, usar película aderente cobrindo todo o alimento e evitar que haja oxigênio no interior. Os sacos de vácuo com fecho hermético são a maneira mais prática de congelamento e de evitar a presença de oxigênio. Queima da laranja pelo sol. Como foi feito o experimento? Foram utilizadas 2 laranjas com casca para podermos comparar a diferença. Uma ficou exposta ao sol e a outra ficou na sombra por 5 dias. O que aconteceu com o alimento? No terceiro dia, a laranja exposta ao sol começou a apresentar queimaduras na casca e a ficar mais amarelada, enquanto a da sombra ainda estava praticamente igual. Que alterações ocorreram? A laranja, que estava exposta ao sol, teve queimaduras leves nas laterais. A coloração, que no início do experimento estava verde, ficou amarelada e com manchas escuras. A que estava na sombra permaneceu igual desde o primeiro dia do experimento. Bom, o sol esses dias não estava tão forte, então a laranja não ficou seca por dentro como se esperava. A física por trás de todo o ocorrido. Isso acontece através da radiação, ou seja, ondas pigmentos que existem na casca da fruta, que se degradam por conta do calor e da luz do sol. A radiação faz uma transferência de calor na forma de energia eletromagnética. Mas quais as consequências das alterações? A laranja, ela fica seca. E quando está cheia de queimadura pelo sol, as pessoas não querem comprar. Afinal, como podemos evitar essas alterações? Não deixar as frutas expostas ao sol depois que colhidas e forem colocadas em vinha. E em caso de quando as frutas estiverem no pé ainda, recomenda-se pulverizar com a solução de cal ou protetores solares. Isso vai servir para formar uma capa protetora e quando outro fruto não foi colhido.